Olá, gente. Então vamos colocar aqui a nossa live que vai começar nesse momento. O que fazer quando se é capturado pelas emoções? Gente, como isso é fácil de fazer, hein? A coisa mais fácil que a gente faz na vida é ser capturado pelas emoções. Bom dia, boa tarde. Eu adoro falar bom dia, mas agora é boa tarde. Rita entrando. Então, gente, vamos começar mais uma live essa semana, no nosso lindo horário de terça-feira às 12 horas. Vamos falar hoje o que fazer quando a gente é capturado pelas emoções. Na semana passada, olá, tudo bom? Na semana passada, a gente falou, né? O tema da live foi como não ser capturado pelas emoções, né? Eu trouxe aqui bastante conteúdo, bastante informações a respeito de como as emoções elas são no nosso, já internalizadas em nós, registradas em nós desde lá do nosso útero, né, na formação ali inicial, e como que a gente pode fazer para não ser capturado por elas. Hoje o tema está sendo, né, quando eu percebo que eu sou capturado por essa emoção, o que eu faço, né? O que eu posso fazer quando eu percebo que eu sou capturado pelas emoções, né? Então, começando a pensar sobre esse ponto, é importante a gente também entender que sinais que a gente pode observar que demonstra, que denota que a gente está capturado pela emoção. Então eu vou falar isso também aqui na live, fica comigo para vocês não perderem, e depois eu vou trazer as sugestões, as dicas, o que fazer de fato quando a gente é capturado pelas emoções. Então é muito importante a gente compreender algumas coisas antes, tá? E também quem você acha que poderia se beneficiar com esse assunto, porque é tão importante a gente entender e desenvolver uma inteligência emocional na vida. Para isso a gente tem que buscar alguns conhecimentos antes. Compartilha aí com quem você acredita que pode se beneficiar. Lembrando que eu sempre deixo gravado aqui as minhas lives e também lá no meu canal do YouTube, que é o Magda Baeta com 2 T's. Vai dar uma força lá, se inscrever, tem todas as lives lá e outros vídeos que eu já fiz também, tá tudo lá para vocês, tá? Então assim, pensando nessa questão da captura das emoções, o que a gente pode entender sobre isso? Lá na live da semana passada, que tá gravadinha lá também, nós trazemos a informação de que quando a gente experimenta situações na vida, né? Quando a gente está experimentando situações da vida, que muitas vezes o gatilho que essa situação ela provoca, vem uma expressão emocional. Então as emoções, elas são essas reações que a gente tem diante da vida, né? E as emoções básicas falam dessas reações de sobrevivência. E a gente observou lá na live passada, que eu disse que esse início, ele é percebido, a gente sabe hoje pelos estudos científicos, de que o registro inicial começa lá na primeira formação, quando a gente está na barriga da nossa mãe, que é no tronco encefálico, que é o nosso cérebro reptiliano, o nosso cérebro de reação diante da sobrevivência. Então lá dentro do útero a gente já vive situações, porque a gente vai captando tudo que é passado e que a nossa mãe vai experimentando lá no início mesmo, na primeira formação nossa. Então como que a gente registra aquilo? Como que a gente avalia a experiência? Esta é a função das emoções. A função da emoção é avaliar a experiência que eu estou vivendo. Então é muito importante a gente entender isso, porque na hora que eu estou ali avaliando a percepção de uma sensação, porque tronco encefálico é percepção, eu vou registrar ali algumas emoções, né? E eu já posso trazer dali conteúdos que ficam gravados a minha vida toda, e eu vou reproduzir isso mais tarde. Da mesma maneira que a segunda parte que se desenvolve ali é o cérebro emocional, o sistema límbico. Por último vem o neocórtex,
que é a razão, a capacidade de compreensão. Por isso, determinadas situações que a gente vive, a gente não consegue compreender. E quando a gente vai fazendo um mergulho profundo no autoconhecimento, quando a gente vai estudar e entender a emoção, o que é a emoção, como que ela se instala, a quantidade de feridas emocionais que nós carregamos dentro de nós, no nosso inconsciente, e que isso impacta diretamente em todos os aspectos da nossa vida, em todas as dimensões da nossa vida. Então as emoções, a função delas é exatamente avaliar aquela experiência que eu estou ali vivendo. Então se eu aprendo isso, e eu vou buscar um aprofundamento nesse conteúdo de que quais são as emoções básicas, por exemplo, medo, raiva, tristeza, alegria, como que ela surge, como que eu expresso aquela emoção, como eu sinto essa emoção em determinadas situações. As emoções são de graus, impactos e profundidades diferentes. Como que eu administro essas emoções, como que eu vou acessar isso, dependendo das experiências que eu estou vivendo. E uma vez acessando e administrando essas emoções, eu vou poder evoluir para a casa dos sentimentos, aonde eu vou ter o discernimento, porque eu vou estar integrando sensação e pensamento. Então, a função da emoção é essa, de analisar a experiência. Só que esses registros ficam ali marcados em nós, muitas vezes. Lembra que eu acabei de falar da live passada, onde eu trouxe informações importantíssimas de como não ser capturado pelas emoções, e a gente precisa entender que elas começam lá no útero da nossa mãe, lá no sistema do tronco encefálico. Então, quando a gente entende que muitas feridas emocionais estão no corpo, elas estão registradas nas sensações, eu preciso entender e compreender isso, porque quando eu vou buscar o conhecimento e a gerência das minhas emoções, eu vou ter muito mais controle no bom sentido. Eu vou saber aprender a ser um gestor, um administrador dos meus processos emocionais. Para justamente quando eu perceber que fui capturada pelas minhas emoções, eu vou saber quais os passos que eu tenho que tomar. Então, antes da gente saber que passos são esses, vamos conversar um pouquinho sobre que sinais são esses. O que é ser capturado por uma emoção? Quais são os sinais que podem ser percebidos, que a gente pode olhar e ficar atento? Então, por exemplo, o esgotamento emocional, ele leva a muitos sintomas físicos, comportamentais e emocionais. Para eu chegar no esgotamento emocional, que é quando eu sou capturado, aprisionado pela emoção, eu fico ali, ou ataco, ou fujo, ou paraliso. E muitas vezes, quando eu estou ali capturada pela emoção, por simplesmente desconhecer esse processo, como funciona, e principalmente, não só, eu preciso conhecer como funciona para saber o que fazer, né? Então, essa é uma busca de um conhecimento que é fundamental para todo ser humano, né? E aí, quando eu percebo que eu estou capturado, esses sinais podem aparecer. Por exemplo, processos depressivos, apatias crônicas, né? Insônias, pressão alta. A gente se sente muitas vezes oprimido, sem energia. Muitas vezes a vida não tem o menor sentido. Existe um cansaço, uma exaustão que fica ali dia após dia. A desmotivação, ela toma conta de mim. Também você pode ver que não existe alegria, né? A pessoa, ela não consegue comer de forma adequada. A mesma coisa acontece com o dormir. Se divertir. Nem existe essa palavra, né? Não existe a menor condição da pessoa olhar para a vida e buscar coisas que a divertem, que relaxam. Então não existe força para enfrentar os desafios do dia a dia, porque nós vivemos vários desafios. A vida, ela é um recurso para esse aprendizado. Então, muitas vezes essa força de enfrentar os desafios, a capacidade de compreensão, né, de entendimento, de busca, de trazer o cérebro para buscar soluções, fica ali completamente inexistente. É como se eu fosse... a gente pode fazer uma comparação com a bateria do celular.
quando a nossa bateria do celular, ela tá quase no final ou ela acaba, o celular não funciona. É a mesma coisa conosco. Quando a nossa energia, quando a emoção, porque energia, lembra da live passada que eu falei? Emoção é energia em movimento o tempo todo. E se a função da emoção é analisar e avaliar as experiências, o quanto é importante a gente compreender isso. Então, esses sinais que eu tô percebendo em mim, né, de cara, eu acho que a minha bateria tá acabando. Então, quando eu faço um balanço da minha vida de trabalho, por exemplo, a minha energia que eu invisto, que eu coloco, já percebi esses momentos em mim. Que bom, Rita. Todos nós passamos por isso. É isso mesmo. E aí essa percepção, esse entendimento, esse alerta que a gente fica em relação a nós mesmos, é que dá uma grande chance da gente, primeiro, muitas vezes não se permitir ser capturado pela emoção. Segundo, quando eu sou capturado, eu tenho que entender que esses sinais, eles estão ali presentes, eu preciso dar atenção a eles. E não deixar passar abatido ou achar que a resposta está numa coisa de fora. Muitas vezes a gente vai procurar sim e necessitar sim de medicações, de outros recursos que a gente vai buscar. Mas é importante a gente entender que todo esse processo, ele se fundamenta na maneira como a gente avalia as experiências que a gente vive e que são gatilhos para expressões emocionais das mais diversas. E que nós ficamos ali paralisados nas emoções. E a gente tem uma grande dificuldade de elaborar as emoções para poder ir para a casa do sentimento, onde a gente pode agir com um discernimento, né? Então, tudo parece uma luta. A vida parece algo que tem que se arrastar, né? Essa bateria fica descarregada, perde a funcionalidade. Essa energia, assim como a gente coloca na balança, qual é a energia que eu invisto e coloco no meu trabalho? Qual é a energia que eu coloco nos meus outros aspectos da minha vida, na minha pessoal, social, familiar? Então, esse estoque, ele precisa existir de energia. Né? Por isso que a gente vai lá e carrega o celular antes que ele morra e acabe a bateria. Porque aí, até eu colocar a bateria, mesmo quando eu coloco na tomada e na bateria, ele leva um tempinho, muitas vezes, para ligar. E isso é a gente também. Então é preciso a gente aprender a carregar essa bateria o tempo todo. Então, por exemplo, eu não estou dizendo aqui que o desânimo que eu estou sentindo ali, de repente, num contexto da minha vida, ou de maneira geral, muitas vezes também acontece, que eu estou ali com depressão. Não! Existem os sinais que são muitas vezes completamente ignorados por nós. Então eu tô ali desatenta, tô ali desanimada, tô sem ânimo, e aí eu falo, depois eu olho para isso, porque as demandas da vida são gigantes, existe uma cobrança muito grande do entorno e de nós em relação a nós mesmos, e aí a gente vai vivendo no piloto automático. Porque isso que eu falo aqui nas minhas lives, isso que eu trago para vocês, né, não tem em sala de aula, não tem na família. Isso é fruto de muito estudo, de muito aprendizado. Fora a faculdade. Porque se você vai se formar, você tem que buscar mais conteúdo ainda. E o trabalho pessoal. Que sem ele, eu não ia conseguir traduzir, né, a teoria. Porque a teoria é maravilhosa. Mas aí a gente tem que ver na vida como isso acontece conosco. Então eu tô ali desanimada, eu tenho que ficar atenta. Porque existe um porquê, um para quê, um motivo, uma razão para aquele desânimo. E isso é natural. A vida são ondas. São ondas. É uma roda que gira. Uma hora tá aqui em cima e vai descendo. O tempo todo a gente não fica aqui em cima, no estado de euforia, de alegria e bem-estar 24 horas. Como também a gente não fica no estado depressivo, desanimado, sem energia 24 horas. Se eu percebo que eu tô muito naquilo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, eu só vejo... tudo eu olho, aquela síndrome que eu esqueci o nome, que a gente olha tudo azul, tudo passarinho lindo, não é nada disso. Isso é importante ter esses olhares, essas percepções, né, mais positivas, mas não adianta ficar 24 horas ali, tem alguma coisa, porque a vida é um eterno desafio, é um recurso que nos é dado para que a gente evolua enquanto ser humano, enquanto espírito que nós somos.
né? Então a gente precisa entender que esses altos e baixos vão existir. E quanto mais eu busco esse conhecimento a respeito de mim, quanto mais eu vou entendendo o gerenciamento das emoções, quanto mais eu vou compreendendo que as emoções têm a função de avaliar as experiências que eu vivo, e que muitas vezes essas avaliações, elas ficam ali num lugar muito escondido, porque eu deixo quieto. Depois eu olho para isso, depois eu vejo aquilo outro. Eu não tô com uma questão aqui com o meu marido, com a minha esposa, ou com o meu companheiro, companheira, não importa, mas depois eu olho, dá um mal-estar e a gente quer se livrar do mal-estar. E aí a gente não acolhe aquele sinal de que provavelmente eu vou ser capturado pelas emoções. E aí o que eu faço quando eu sou capturada pelas emoções? Porque muitas vezes eu não dou as atenções que eu preciso dar, e isso é natural porque a gente vive numa cultura e num lugar, né, num entorno que não nos favorece esse aprendizado. Por isso a importância da gente buscar, por isso que eu, desde que eu comecei a fazer as lives, para mim isso é fundamental, poder trazer esse conteúdo. Então, quanto mais vocês compartilham aqui a live, quanto mais vocês entram lá no meu canal do YouTube e coloca mais lá pessoas inscritas, mais isso vai ser entregue a outras pessoas. Mais vai circular esse conhecimento, essa importância, porque tem muita gente que não tem condições de investir nesse momento, num processo terapêutico, no autoconhecimento. E como é um aprendizado, pode ser muito útil a pessoa começar, peraí, deixa eu olhar para isso, deixa eu prestar atenção nisso, né? Eu não tô dormindo bem, eu não tô comendo adequadamente, né? Tem coisas que estão acontecendo que eu não estou me dando conta da maneira como eu gerencio a minha vida. E aí a minha energia, ela vai se esvaindo, né? Os meus processos emocionais, como eu não dou conta de entendê-los, de compreendê-los, às vezes eu até compreendo, entendo, mas eu não elaboro. Porque não adianta só saber, não adianta só trazer para a consciência, a gente precisa aprender a elaborar. Eu tô triste, eu tô desanimada, tá? Mas com o quê? Por qual motivo? E o que eu faço para buscar uma solução? Então eu fico ali, naquele desânimo que vai tomando conta, que vai me dominando. Aí a emoção te captura. Ai, que lindo, que saudade de te ouvir. Obrigada, querida. Vocês são lindos. Então, gente, é tão importante esse aprendizado. Então, quando eu sei que a função da emoção é avaliar as experiências e que muitas dessas avaliações, elas acontecem no nível sensorial, lá no útero da minha mãe, como eu falei na minha live passada, né, que tá gravadinha também lá no meu canal do YouTube, né, o quanto é importante a gente entender que tem conteúdos que estão tão arraigados, que estão tão profundos, que haja treino e prática disso que eu tô falando. Muitas vezes a gente para analisar, para poder entender e compreender, trazer uma percepção daquele estado emocional, eu vou buscar elaborar e eu transformo e eu mudo. Muitas vezes não, ainda tem coisa ali para ser vista, porque precisa aprofundar um pouco mais, existem recursos para a gente buscar. O que não pode é a gente achar que fica ali daquele jeito e que nada vai funcionar. E que eu preciso, por exemplo, muitas vezes, de uma medicação. Óbvio que eu preciso, às vezes, de uma medicação, porque eu não estou dando conta sozinho. Eu vou buscar um recurso para trazer para mim um entendimento. Mas a atitude, assim, na hora que o meu celular está descarregado, que eu vou botar ele na tomada para carregar, e eu fico esperando ali ele entrar, ainda demanda um tempo, né? Quando termina a bateria total. A mesma coisa acontece conosco, a energia, emoção é energia em movimento. Então, muitas vezes, por eu não dar atenção àquelas sensações, não nomeio que estado emocional está ali presente naquele contexto, naquela situação específica, e eu não busco aprender a elaborar, a administrar aquela emoção, para eu poder trazer uma evolução para a emoção e ir para o mundo dos sentimentos, onde eu posso trazer discernimento. Quantas vezes a gente, que nós que somos consteladores, que eu tenho pessoas aqui que são consteladoras também, que estão aqui comigo, o Dorival é um deles, não sei se ele está ainda aí. Muitas vezes a gente constela uma pessoa e aí a gente traz ela daquele estado emocional para uma consciência maior dos metasentimentos, como Bert Hellinger sempre falou, que é com isso que a constelação trabalha, num estado maior de evolução, de compreensão das coisas. E a pessoa fica ali impactada com aquilo. E muitas vezes ela precisa
aprender a elaborar aquilo. Porque trouxe a ela um entendimento, uma compreensão maior. Então, os recursos, eles são necessários. Muitas vezes as medicações também. Não estou aqui fazendo apologia de nada contra. Então, perceber esses sinais que eu falei, de dormir, de comer, de desânimo, de aceleração, né, de não ter força para enfrentar os desafios, de a vida não fazer sentido, e uma série de outros sinais. São sinais que demonstram que a gente, alerta, sinal amarelo. Saiu do vermelho, que está ali livremente, pode andar, e foi para o amarelo, que é atenção. Para que você não seja capturada pela emoção, que é o sinal vermelho. Mas mesmo assim, você percebeu que foi capturada pela emoção, você percebeu que isso aconteceu, o que a gente precisa fazer? Então eu trouxe aqui para vocês, eu vou trazer agora, algumas sugestões e dicas, para que quando vocês perceberem que estão naquela onda, né? No alto a gente está muito bem, obrigado, tá tudo tranquilo. Quando a gente vai perceber que tem momentos e situações e experiências que tá ali embaixo, que a gente tem que estar em estado de alerta, perceber como é que eu tô me sentindo. Essa pergunta, ela é fundamental. Como é que eu tô me sentindo em relação a isso? Quando me vem uma memória, quando me vem um sonho, quando me vem uma experiência que eu tô ali, né, vivenciando, né, algo que acontece no meu entorno que eu não tenho o menor controle. Como que eu sinto isso? Como eu percebo isso? É importante a gente desenvolver esse tipo de atitude. Então, essa é a primeira dica. A primeira dica é você ouvir a você mesmo. O quanto é importante você pegar 20 minutos do seu dia, 20 minutos do seu dia, para se dedicar a ouvir você. Mas não é ouvir a mente que fala um monte de asneira muitas vezes e te deprecia e te faz desistir daquilo que você sentiu e percebeu. Caramba, eu quero isso aqui faz sentido pra mim, eu vou buscar aprender, eu vou buscar fazer e blá blá blá. E aí eu tenho que buscar os planos de ação pra realizar. E aí daqui a pouco, mas será? Não sei, não vai dar certo. Fulano faz melhor que eu. Comparação? Cadê? Então é o sentir. Por exemplo, se o que eu quero, que me deu aquele ímpeto de vontade, eu tenho que parar para perceber como que o meu corpo reage com aquela informação. E aí, quando eu percebo que eu tô falando, não sei se vai dar certo, eu tenho que perceber como o meu corpo reage. Porque o corpo, ele fala a verdade. E isso é você ouvir a você mesmo. É abrir a sua escuta para perceber o seu todo. Então é importante dedicar 20 minutinhos do seu dia para isso. Tem gente que faz isso no início do dia, tem gente que faz na metade do dia, tem gente que faz no final, não tem problema. O problema é fazer, parar para fazer. Para poder sentir, perceber, ouvir você. Né? É você dar atenção àquilo que está acontecendo com você neste momento da sua vida. Tá? Porque aí, esses sinais todos que eu falei, eles vão começar a fazer algum sentido para nós, tá? Precisando de ajuda, procura um profissional. A gente tá aqui para isso, óbvio, né? Segunda dica, é importante que você aprenda a concentrar naquilo que você percebe que vai bem, que anda bem na tua vida. Aonde você tem bem-estar? Em que situações, em que vivências, para você é uma sensação de bem-estar? Concentração naquilo. Eu não estou dizendo que é pra gente não fazer as coisas chatas, não dar conta dos compromissos, mas é importante eu ter compreensão, eu tenho que conhecer em mim aquilo que me provoca bem-estar. E eu preciso me concentrar um pouco ali para que serve essa dica? Para recarregar a bateria. É a tomada. É a tomada que eu ligo o meu telefone para carregar a bateria dele. É essa tomada. Aquilo que eu sinto bem-estar, eu preciso me proporcionar. Eu tenho que concentrar, dar atenção e me proporcionar. Porque isso vai carregar a minha bateria. Como é importante. Terceira sugestão, terceira dica. Alguns de vocês vão me matar, mas não tem problema que eu tô longe, que não vai ter isso, não tem problema. Mas eu vivo repetindo isso. E eu vou falar mais uma vez. Hoje, os profissionais da atividade física, eles sabem disso, eles estudam isso,
e eles colocam isso para os alunos ou para quem que eles estão tratando. Então, qualquer profissional da área de saúde deveria ter essa consciência. Praticar exercício físico é fundamental. Por quê? Porque ele libera substâncias de bem-estar, sensação de bem-estar. Então, se eu estou num processo de depressão, se eu estou tomando medicação, eu, enquanto psicóloga desta pessoa, ela precisa, eu coloco como condição sine qua non, praticar exercício físico diário, ou no mínimo 3 vezes por semana, porque a liberação dessas substâncias, ela favorece o tratamento. Vai ficar gravado sim, Suzy, querida, linda. Vai ficar gravado aqui e também vou colocar lá no meu canal do YouTube, como sempre, para vocês poderem ver com calma, tá bom? Então, a vida, né, é muito importante que neste exercício, nessa dica do exercício físico, da atividade física, vocês entendam também que não só libera substâncias verdadeiras, reais, que provocam o bem-estar, auxiliam nos tratamentos, né, de todas as sortes aí que você puder imaginar, tá? Inclusive, ele vai proporcionar para você uma qualidade de vida na velhice, porque depois dos 40, queridos, vocês querendo ou não, a gente vai decaindo, e o exercício físico, ele vai fazer com que você ganhe músculo, que é para sustentar o seu corpo e você evitar ter problemas mais sérios na velhice. Isso é fundamental. Exercício físico não é para ficar sarado. Quem quiser ficar sarado, que fique, não tem problema nenhum, pelo amor de Deus. Mas é importante entender que a atividade física, né, o reforço muscular, ele é fundamental para uma vida mais velha, de saúde, de qualidade, e o tratamento de qualquer sinal de que você está sendo capturado pelas emoções. Então, que seja caminhadas, que seja o preparador físico, que seja o que você quiser que seja. Mas isso é importante. Vai buscar esse conhecimento. Quinta dica. Então, recapitulando. A primeira, você saber se ouvir, você perceber aquilo que você sente, você dedicar 20 minutinhos para você, tá? Segunda dica, você se concentrar naquilo que você tem bem-estar para recarregar a tua bateria. Aí a terceira, eu falei quarta, praticar exercício físico. Fundamental praticar o exercício físico, como eu falei. A próxima dica, que é a quarta, será que você sabe o que você gosta de fazer? Como é importante, fundamental, você saber o que você gosta de fazer. E tomar isso como uma prioridade na sua vida. E como é que a gente faz isso? Administrando o tempo. Então, primeiro eu preciso saber o que eu gosto. Segundo, eu tenho que tornar aquilo viável, real para ser realizado. E terceiro, eu preciso administrar o meu tempo para aquilo. Eu tenho que colocar uma prioridade para o que eu gosto, dentro de todas as demandas e compromissos que eu tenho. Isso é cuidar da nossa saúde como um todo. E aqui eu entro, né, no tema da próxima live que eu vou falar a respeito dessas inteligências que a gente precisa desenvolver, conhecer e desenvolver inteligências para uma boa vida, para que a gente não seja capturado pelas emoções, para que as nossas feridas da nossa alma possam ser tratadas. Então existem inteligências que precisam ser desenvolvidas e uma delas é a administração do tempo. Então fica comigo terça-feira que vem, 12 horas, que eu vou falar sobre esse assunto maravilhoso, dando continuidade a tudo isso que a gente vem conversando. A outra dica, todas elas importantes, é uma dica simples, grátis. Até o exercício físico é grátis, tudo isso é grátis, né? Tudo isso é grátis, né? Ouvir música. Pode parecer ridículo o que eu tô falando, mas não é muito sério. Isso é seríssimo. Ouvir música. Mas qual a qualidade da música que você vai ouvir, tá? Porque a música, ela acessa e afeta o sistema nervoso parasimpático. Vocês sabiam disso? E o sistema nervoso parasimpático, ele é responsável pelo processo de descanso, pela própria digestão, pelo desacelerar, o batimento cardíaco, ele vai diminuindo,
diminui a pressão arterial, e por aí afora. Então, a música, ela é usada por muitos terapeutas e tem terapias específicas que trabalham com sons adequados, sons que realmente faz com que você acesse o sistema nervoso parasimpático para trazer esse relaxamento, para trazer essa diminuição do ritmo. Por quê? Porque eu só consigo me ouvir, perceber o que eu sinto se eu parar. Eu tenho que parar para observar. Enquanto eu estou falando aqui, um monte de coisa está acontecendo no meu corpo. E eu só consigo parar, eu só consigo perceber e ouvir se eu parar de falar. E se eu paro de falar, e também percebo como tá, desde o meu dedinho do pé até o meu couro cabeludo aqui, meu cabelo. Isso eu preciso parar. Então a música, ela é fundamental. Músicas com melodias de cura, né? Mantras, músicas clássicas, músicas tranquilas. Isso é a quinta dica. A próxima é dormir bem. Pessoas com problemas para dormir, prestem atenção, são sinais de que está sendo capturado pelas emoções. É um dos sinais. Então, a falta de sono, ela afeta a emoção e o humor da pessoa. Quem aqui já viveu isso e quem aqui conhece pessoas? Então, a capacidade de enfrentar desafios fica diminuída, quiçá inexistente. Então, a gente tem que aprender a clicar no botão off para dormir. A gente precisa aprender, que é uma condição assim, sine qua non. Então, por qual motivo que eu não estou dormindo bem? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui comigo? Tá? Isso é muito importante que a gente entenda. E por fim, a gente incorporar todas essas ações na nossa rotina. Né? A gente tem uma vida que a gente precisa se dar conta de que a gente precisa dar atenção a tudo isso, porque nós somos capturados pelas emoções o tempo todo, porque não se há esse aprendizado lá atrás. Então, quando eu venho trazer para vocês da onde que elas vêm, como eu falei na live passada, como não ser capturada por elas, precisa entender da onde que elas vêm, como que esses conteúdos eles são instalados. E aqui o que fazer, e hoje eu estou falando do que fazer quando a gente é capturado. Esses sinais que estão muitas vezes presentes em nós, por uma inabilidade de gerenciar as nossas emoções, que a função delas é fazer uma análise das experiências. Então a gente não pode só pensar, não pode usar só o racional. A gente tem que trazer para o sentir, precisa de um alinhamento aqui. E é através desse alinhamento que eu vou para a casa dos sentimentos, onde eu vou discernir as coisas com uma qualidade melhor para a minha vida. E vou continuar vivendo problemas, vou continuar tendo desafios. Mas a forma como eu vou lidando com cada um é muito importante. Eu vou trazendo mais qualidade para mim. E isso não me isenta de viver novos desafios e novos problemas. Tá? Mas é importante que a gente perceba e tenha essa atenção. Porque administrar a emoção, elaborar a emoção, a gente vai praticar a evolução da gente enquanto ser humano aqui nesse planeta, tá? E uma das primeiras coisas que eu acho, e a gente vai o quê? Vai conseguir eliminando, né, esses extremos, que são a exaustão física e emocional, que está ali, muitas vezes presente, quando nós somos capturados pelas emoções, todos esses sinais que eu falei. Então, para finalizar a nossa live, lembrando que vai ficar gravada aqui, tá lá no meu canal do YouTube, para vocês poderem ir lá, se inscrever e ajudar a poder compartilhar cada vez mais esses conteúdos. Então, o mais importante de tudo, gente, é prestar atenção. Se vocês seguirem esses, sei lá, 6 passos, não me lembro mais quantos passos eu falei aqui, 7, né? Já tá de bom tamanho, todos eles são gratuitos. Todos eles são gratuitos, não tem nenhum aqui que você paga. A não ser que você queira, né, buscar um tratamento mais, né, aprofundado, se você não estiver dando conta sozinho. Então, como é importante a gente exercitar, a gente buscar essa compreensão. E primeira coisa, vou finalizar a live dizendo o seguinte para vocês. Percebeu um sinal de que há uma provável atitude de ser capturado pela emoção? Para e acolhe. Acolha você. Não tem problema nenhum ficar desanimado, ter medo, ter raiva. Não tem problema nenhum. Acolhe. Vai para um canto e acolha você.
O acolhimento é o primeiro ponto para você poder buscar outras coisas. As pessoas vão buscar respostas, querem recursos e técnicas o tempo todo e esquece de se acolher naquela sensação, naquela experiência, naquele sintoma. É muito importante que a gente aprenda a acolher em primeiro lugar, porque aí sim eu posso ir em direção a soluções. Excelente live, Magda, adorei, vou rever com certeza. Obrigada, querida. E também assistam a da semana passada, que eu tô fazendo, uma tá complementando a outra, da semana que vem também. Tá, queridos? Olha, um prazer estar aqui com vocês novamente. Gratidão pela presença, gratidão pelo compartilhamento, pelas colocações, é muito bem-vindo. Vocês podem ficar à vontade para falar o que vocês quiserem, que é muito bom. Eu fico aqui falando, mas eu gosto de ouvir vocês também, através do que vocês escrevem, tá? Então, um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Gratidão, queridos. Tchau. Não esqueçam de acolher vocês. Tchau, gente.